E se eu te contasse que tudo o que a gente sabe sobre o futuro está para mudar? Que as previsões para 2030 são muito mais sinistras e misteriosas do que a gente imagina? Estamos prestes a explorar um evento histórico oculto, repleto de mistérios, conspirações e teorias surpreendentes. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua percepção da realidade. Em 2023, um acordo secreto entre várias nações foi assinado, mas seus detalhes não foram revelados ao público. Conhecido como o Acordo de 2030, ele prometia revolucionar a economia mundial, introduzir tecnologias avançadas e reformular as relações internacionais. No entanto, o que poucos sabem é que esse tratado não trata apenas de questões políticas e econômicas. Ele envolve algo muito mais obscuro. Este acordo secreto tem suas raízes em teorias que remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando os líderes mundiais começaram a trabalhar nos bastidores para criar um governo mundial único. Embora isso soe como algo saído de um livro de ficção científica, há evidências que apontam para uma colaboração oculta entre governos e corporações com o objetivo de criar uma sociedade controlada por uma elite. Detalhes vazaram de que o Acordo de 2030 prevê o controle da população global, através de tecnologias avançadas como chips implantáveis e vigilância em massa. O Acordo de 2030 foi assinado em segredo, longe das câmeras e dos olhos do público, em um encontro reservado que envolveu não apenas as maiores potências mundiais, mas também líderes de corporações multinacionais, influentes em áreas como tecnologia, finanças e energia. Oficialmente, esse pacto prometia um novo começo para a humanidade, uma era de paz e prosperidade, baseada em inovações tecnológicas e novas formas de cooperação internacional. No entanto, investigações recentes revelaram que, por trás das palavras polidas e promessas de progresso, existem cláusulas ocultas que sugerem um plano muito mais sinistro. Um plano que visa estabelecer um controle global centralizado, onde os cidadãos comuns teriam pouca ou nenhuma autonomia sobre suas próprias vidas. As primeiras sementes desse acordo foram plantadas nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, quando líderes dos aliados e do eixo começaram a perceber que o verdadeiro poder não estava no campo de batalha, mas nos recursos econômicos e na manipulação da informação. Em 1945, logo após o fim da guerra, surgiram conferências discretas entre cientistas e militares de países supostamente rivais, que discutiam como as descobertas tecnológicas feitas durante o conflito poderiam ser utilizadas para garantir o controle total da sociedade. Esses encontros resultaram na criação de um consórcio que buscava não apenas a unificação das moedas globais, mas também o uso da tecnologia para monitorar e influenciar as decisões das massas. Detalhes recentemente desclassificados indicam que o Acordo de 2030 é, na verdade, a culminação desse esforço, onde a fusão entre governo e corporações se tornaria definitiva. A ideia de que o controle populacional poderia ser exercido por meio da tecnologia começou a ganhar força nos anos 1970, com a invenção dos primeiros microchips de monitoramento. Embora na época esses chips fossem usados apenas em animais, havia experimentos secretos sendo conduzidos para adaptá-los ao uso humano. Com a ascensão da internet e da computação móvel, os governos começaram a ver o potencial desses dispositivos não apenas para rastrear, mas para controlar o comportamento humano. Relatórios recentes sugerem que o Acordo de 2030 inclui uma cláusula onde todos os cidadãos do mundo seriam obrigados a receber um chip implantável que conectaria suas atividades diárias a uma rede global de vigilância. Este chip seria capaz de monitorar sua localização, transações financeiras e até mesmo seus padrões de sono, tudo sob o pretexto de melhorar a qualidade de vida. Uma das revelações mais perturbadoras sobre o Acordo de 2030 é a extensão da colaboração entre governos e corporações. Empresas multinacionais, especialmente as do setor tecnológico,
têm desempenhado um papel crucial na elaboração desse tratado. Elas oferecem as ferramentas e a infraestrutura tecnológica necessárias para transformar a vigilância em massa e o controle social em realidade. Em troca, essas corporações recebem concessões de monopólio, garantindo que continuem a dominar o mercado global por décadas. Documentos vazados revelam que as maiores empresas de tecnologia estão por trás da criação de uma rede global que interligará todos os cidadãos do planeta em tempo real, permitindo a análise instantânea de dados pessoais em uma escala sem precedentes. O Acordo de 2030 é mais do que um pacto político ou econômico. Ele representa um movimento em direção ao controle total e absoluto da sociedade, onde a liberdade individual será trocada pela falsa promessa de segurança e progresso. No entanto, por mais sombrias que essas previsões pareçam, ainda restam muitos mistérios por desvendar. A verdadeira questão é: quem realmente controla o futuro? E como podemos nos preparar para o que está por vir? Uma das teorias mais intrigantes ligadas ao Acordo de 2030 é o uso de tecnologias de controle mental. Pesquisadores acreditam que a introdução de um sistema global de comunicação baseado em satélites será capaz de manipular pensamentos e comportamentos humanos. Esse sistema, conhecido como Rede Mental Global, usaria ondas de rádio e tecnologia 5G para enviar sinais diretamente ao cérebro das pessoas. Essa tecnologia já teria sido testada em pequenas populações, com resultados assustadores. O conceito de controle mental em massa tem sido tema de discussões conspiratórias desde a Guerra Fria, quando ambos os lados buscavam tecnologias para manipular a mente humana. No entanto, o que diferencia a teoria relacionada ao Acordo de 2030 é a abrangência dessa tecnologia. Em vez de ser usada em experimentos isolados ou pequenos grupos, a rede mental global seria uma rede de satélites interligados que transmitiria frequências diretamente aos cérebros de bilhões de pessoas. Essa rede seria capaz de induzir estados emocionais específicos, suprimir pensamentos indesejados e até alterar a percepção de realidade. Defensores dessa teoria apontam para o avanço da tecnologia 5G e da inteligência artificial como o mecanismo principal por trás desse sistema, argumentando que ele já está sendo testado por meio de redes sociais e algoritmos de sugestão. Para muitos, os dispositivos que usamos todos os dias são apenas as primeiras ferramentas dessa gigantesca infraestrutura de controle mental em massa que estará totalmente operante até 2030, a criação de uma nova ordem mundial. Outra teoria popular é que o Acordo de 2030 é, na verdade, o primeiro passo para a criação de uma nova ordem mundial. Os defensores dessa teoria acreditam que, até 2030, todas as nações serão governadas por uma única entidade global, possivelmente uma coalizão de corporações e governos autoritários. Essa entidade teria o poder absoluto de controlar o fluxo de informações, a economia e até os direitos humanos. Mas o mais perturbador é que muitos acreditam que esse plano está em andamento há décadas e que 2030 será o ano em que ele finalmente se concretizará. A ideia de uma nova ordem mundial, NOOM, não é nova. Ela surgiu na virada do século XX, quando teóricos começaram a sugerir que um grupo de elites poderosas estava trabalhando secretamente para unificar todas as nações sob um único governo. O que muitos não sabem, no entanto, é que a NOM está supostamente muito mais próxima de ser concretizada do que imaginamos. O Acordo de 2030, segundo os teóricos, seria o último passo antes da implementação total desse governo global. Detalhes vazados sugerem que uma coalizão de grandes corporações de tecnologia, bancos centrais e governos autoritários está criando as fundações para um sistema onde todas as nações, leis e economias serão centralizadas. Isso seria facilitado pelo controle absoluto das informações, permitindo que essa nova entidade global
determine o que é verdade e o que é mentira. Esse governo mundial unificado não apenas controlaria a internet e a mídia, mas também a economia global, transformando cidadãos em meros sujeitos de um sistema controlado por uma pequena elite. A extinção do dinheiro físico. Com a ascensão das moedas digitais, alguns teóricos acreditam que o Acordo de 2030 marcará o fim do dinheiro físico. Todas as transações financeiras serão feitas por meio de criptomoedas controladas por governos. Isso não apenas eliminará o dinheiro tradicional, mas também permitirá um nível sem precedentes de controle sobre as finanças pessoais. A qualquer momento, o governo poderia monitorar, restringir ou até mesmo bloquear o acesso de alguém ao seu próprio dinheiro. Desde o surgimento das criptomoedas, muitos especialistas têm previsto o fim do dinheiro físico. No entanto, para os teóricos da conspiração, o Acordo de 2030 marca um ponto crítico em que as moedas digitais não serão mais uma escolha, mas uma imposição global. As moedas tradicionais, como papel moeda e moedas metálicas, serão gradualmente eliminadas, forçando as pessoas a utilizarem apenas sistemas digitais controlados pelos governos. O mais perturbador, segundo essas teorias, é que com todas as transações digitais, os governos terão acesso total às finanças pessoais de cada indivíduo. Isso significa que, em qualquer momento, um governo ou entidade poderia bloquear suas contas, congelar seus bens ou até mesmo impedir que você participe da economia caso seja considerado uma ameaça ao sistema. Alguns teóricos afirmam que a pandemia global e o aumento da dependência de pagamentos sem contato e transferências digitais já prepararam o terreno para essa transição. As criptomoedas centralizadas por governos serão usadas não apenas para controlar a economia, mas também como uma ferramenta de vigilância em massa, monitorando todos os aspectos da vida financeira das pessoas. A teoria de que 2030 marcará o fim de muitas das liberdades que conhecemos hoje não é apenas um cenário de ficção científica, mas algo que muitos acreditam já estar em andamento. Com o controle mental em massa, a criação de uma nova ordem mundial e a extinção do dinheiro físico, o Acordo de 2030 é visto por alguns como o início de uma era de dominação total. Mas a verdadeira questão é: até que ponto estamos dispostos a ceder nosso controle em troca de comodidades tecnológicas? Será que 2030 é o ano em que a humanidade perderá sua autonomia? Ou será que ainda há tempo para resistir a esses avanços? Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões sobre o futuro. A conexão com a tecnologia alienígena. Um dos pontos mais controversos nas teorias sobre 2030 envolve a suposta utilização de tecnologia alienígena. Algumas teorias conspiratórias sugerem que, desde a queda do OVNI em Roswell, os governos do mundo têm trabalhado secretamente com extraterrestres para desenvolver tecnologias além da nossa compreensão. Essas tecnologias serão reveladas ao público em 2030, sob o pretexto de serem inovações humanas. Mas a verdade é que já estamos usando essas tecnologias há décadas, desde o surgimento da internet até os avanços na biotecnologia. A história da suposta cooperação entre governos e civilizações extraterrestres remonta a um dos eventos mais icônicos da ufologia: a queda de Roswell, em 1947. Desde então, surgiram relatos de que o governo dos Estados Unidos teria recuperado não apenas destroços de uma nave alienígena, mas também corpos de seres de outro planeta. De acordo com teóricos, esses restos foram levados para bases secretas, como a Área 51, onde cientistas e engenheiros começaram a reverter a engenharia da tecnologia alienígena, resultando em grandes saltos tecnológicos nas décadas seguintes. Muitos acreditam que a criação de circuitos integrados, fibra óptica e até mesmo a internet são produtos diretos dessa cooperação secreta. Conforme nos aproximamos de 2030, teorias sugerem que o próximo grande salto tecnológico será revelado,
propulsão antigravitacional, controle do espaço-tempo e avanços na biotecnologia que transcenderão o que hoje consideramos ser os limites da ciência. No entanto, esses avanços serão apresentados como conquistas humanas, ocultando o envolvimento extraterrestre por trás do véu da inovação científica, o papel dos grupos secretos. Organizações como os Illuminati e o Clube Bilderberg são frequentemente mencionadas em teorias sobre o Acordo de 2030. Disse que esses grupos secretos têm manipulado eventos globais para alcançar seus próprios objetivos sombrios. Em 2030, espera-se que eles finalmente revelem seu plano mestre, unificando o mundo sob seu controle. Embora essas teorias sejam frequentemente desmentidas, há uma quantidade surpreendente de evidências históricas que ligam esses grupos a eventos políticos e econômicos importantes. Os Illuminati, uma organização cercada de mistério, tem sido alvo de teorias conspiratórias há séculos. Fundados no século XVIII, acredita-se que eles evoluíram de uma sociedade secreta que buscava iluminar o mundo com o conhecimento oculto para um grupo que hoje visa o controle global. Em documentos raramente acessados pelo público, surgem relatos de encontros entre membros da elite global, incluindo chefes de Estado, magnatas da tecnologia e finanças e líderes de instituições influentes, onde decisões globais são tomadas a portas fechadas. O Clube Bilderberg, que realiza reuniões anuais, é outro grupo frequentemente ligado a teorias de dominação global. Teóricos afirmam que os encontros Bilderberg são onde o destino do mundo é traçado, desde crises econômicas até mudanças no cenário político global. Para os defensores dessas teorias, o Acordo de 2030 é apenas mais uma etapa desse plano sombrio, onde essas elites planejam unificar o mundo sob um governo único, consolidando seu poder e influência irrestrita. Em 2030, acreditam, essas forças sairão das sombras para dominar abertamente todos os aspectos da vida humana, desde a política até a economia, e até mesmo a própria consciência. A conspiração sobre a energia livre e sustentável. Uma teoria menos conhecida, mas não menos fascinante, é a de que os governos e corporações têm escondido tecnologias de energia livre por décadas. Essas tecnologias, que supostamente foram desenvolvidas com base em princípios descobertos por Nikola Tesla, permitiriam a geração de energia limpa e ilimitada, o que eliminaria a dependência de combustíveis fósseis e redes elétricas convencionais. Segundo os teóricos, a revelação dessas tecnologias está programada para 2030, mas somente após corporações poderosas garantirem sua posição dominante no novo mercado energético. Empresas multinacionais ligadas à indústria de energia e governos têm supostamente trabalhado juntos para atrasar o lançamento dessas inovações, mantendo a população dependente de recursos escassos e caros. No entanto, relatórios vazados indicam que testes secretos com geradores de energia livre já estão sendo realizados em locais remotos, longe dos olhos do público. O verdadeiro motivo para o atraso da tecnologia seria garantir que os interesses financeiros daqueles no poder não fossem ameaçados e que, quando finalmente fosse liberada, a energia livre já estaria sob controle de poucos, tornando-se uma mercadoria controlada. O envolvimento de agências espaciais e missões secretas. Outro aspecto fascinante da teoria de 2030 envolve o envolvimento de agências espaciais, como a NASA e a ESA, em missões secretas que visam a exploração e colonização de outros planetas. De acordo com relatos de insiders, a corrida espacial que testemunhamos nas últimas décadas é apenas a ponta do iceberg. Desde os anos 1960, há indícios de que a humanidade já alcançou tecnologias avançadas de viagem interestelar, em parte graças à cooperação com civilizações extraterrestres. Teorias sugerem que bases secretas foram estabelecidas em Marte e na Lua,
onde experimentos e testes estão sendo realizados fora da supervisão pública. O Acordo de 2030 incluiria, entre seus objetivos, a revelação gradual dessas missões secretas sob a justificativa de progresso científico, mas, na verdade, estaria preparando o terreno para a criação de colônias humanas fora da Terra, controladas por uma elite. A narrativa oficial que nos é apresentada, segundo essas teorias, é cuidadosamente manipulada para esconder a verdadeira extensão do que já foi alcançado no espaço. À medida que mergulhamos mais fundo nessas teorias conspiratórias, uma coisa se torna clara: o Acordo de 2030 não é apenas uma reorganização política e econômica. Ele parece estar conectado a forças muito mais antigas e poderosas, com raízes que remontam a tempos imemoriais. Desde o envolvimento alienígena até o controle das elites globais, essas teorias sugerem que o futuro da humanidade já está escrito nas sombras. No entanto, a verdadeira questão que devemos nos fazer é: até que ponto essas teorias são verdadeiras e o que podemos fazer para nos preparar para o que está por vir? Deixe suas teorias e reflexões nos comentários. Agora que exploramos os segredos por trás do Acordo de 2030, a grande questão permanece: o que realmente nos aguarda? Será que estamos à beira de uma nova era de progresso ou estaremos caindo em uma armadilha cuidadosamente preparada por aqueles que controlam o mundo? A verdade, como sempre, está oculta nas sombras. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha que vai acontecer em 2030 e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam descobrir esses segredos.